Revista Cultura Espírita, novembro 2015. Artigo central. Para onde vamos depois da morte? José Carlos Leal. Pelos caminhos da educação. O luto da criança Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência. O campo magnético da Terra em nós. Moacir Costa Lima. Entrevista de outubro. Pictoriografia. Tratamento e cura. Quaraci Dias. Crônicas de família. Ana Guimarães. Lembranças. Destaque para o texto A Visita da Esperança, de Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, reflexões sobre o Espírito Santo, a interpretação de Kardec, Fabiano Nunes. No Acervo do ICEB, homenagem ao professor José Jorge. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. José Carlos Leal, Para onde vamos depois da morte? Revista Cultura Espírita. O programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, levando até vocês as novidades, as análises, as informações a respeito do movimento espírita, não só no Rio de Janeiro, como também em outras partes, através da agendinha aqui do nosso querido Joel Vaz. Eu sou a Saruí Franco de Moraes, estou aqui com o Geraldo Cardoso, com o Joel Vaz, né? E também do outro lado, lá do vidro, com o Toninho Barbosa, que está fazendo a modulação do nosso programa, levando até vocês a melhor técnica possível de áudio. Geraldo, por favor, a sua saudação aos nossos amigos. Meus amigos, em nome de Jesus, desejamos uma boa tarde a todos, com votos de muita paz. Joel, as suas notícias, boa as suas saudações. Amigos, meus parceiros de bancada e a todos vocês que estão nos ouvindo carinhosamente, o meu abraço, e com Jesus no coração nada nos faltará. Hoje no Teatro Vanucci, o grupo de estudos espíritas, a Vanucci, recebe o psicólogo e professor universitário, Dr. Henrique Fernandes. Ele é um dos coordenadores do ICEP, nosso Instituto de Cultura e Espírito do Brasil, que promove este programa, esse encontro com vocês. O Dr. Henrique vai abordar o tema Religião e Espiritualidade, uma reflexão espírita. Coisa bonita, né? Estão todos convidados. Estarei lá esperando por vocês. A entrada é franca, às 19 horas, e é imperdível mesmo. Teatro Vanucci, Shopping da Gávea, 13º piso. No próximo dia 18, quarta-feira, o Grupo Espírita Leon Denis, que fica na Rua Bílio Santos 137, convida para um encontro também imperdível. É o encontro espírita sobre a medicina espiritual. Um retrato do que será a medicina do futuro. Revelações lindas da presença dos espíritos no desenvolvimento das técnicas da medicina na matéria. Preste atenção a esta notícia. Maria de Nazaré é um título, é uma peça de teatro que viaja pelo Brasil inteiro, um espetáculo de rara beleza com artistas belíssimos. Atualmente, e só até o dia 15, ela estará sendo apresentada em São Paulo, capital, no bairro do Jabaquara, no Teatro Ressurreição, sempre às 18 horas. O teatro fica na Rua dos Jornalistas 123. Breve estará sendo apresentada no Rio de Janeiro, como me comunicou o coordenador do espetáculo. Essa mensagem vem de uma brasileira que mora no Peru e diz que ouve diariamente, na hora do almoço e à noite, a nossa Rádio Rio de Janeiro pela internet. Olha que coisa gostosa! Ela frequenta uma casa espírita que se chama Centro Espírita Joana de Ângeles, em Lima, no Peru. Ali é a capital, naturalmente. O centro está comemorando 10 anos de vida e, para comemorar, vai fazer um seminário sobre a obra de Joana de Ângeles com uma belíssima feira de livros. E promete uma grande festa. Está aí dada aí a nossa
mensagem para esta brasileirinha que vive no Peru e que nos ouve frequentemente. Ainda sou os ecos do extraordinário e emocionante Congresso Espírita que foi realizado no final do mês passado no Clube Monte Líbano, na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio de Janeiro. Chamou especial atenção o final de uma das reuniões, me parece que foi a última, o diálogo de André Trigueiro com Divaldo Franco. Ambos se emocionaram muito, a plateia também, choradeira geral, segundo eu soube. O pendrive, com todo o conteúdo que foi belíssimo do Congresso, pode ser adquirido no CERJ. Olha, eu mandei buscar o meu. Aconselho a todos que busquem um também. O Centro Gaivota lembra que as reuniões de preces e irradiações de energias são realizadas todas as quartas-feiras às 16 horas. Nós estamos chegando no finalzinho da nossa participação. Eu queria falar do Cisco, a casa de Chico Xavier, na Engenheiro Souza Filho, na Barra da Tijuca, na Bucema e Itanhangá. Continue ouvindo o nosso belíssimo programa com o Assaruí e o Geraldo. Ok, meus amigos, então nós vamos dar continuidade aqui agora com o Geraldo apresentando, né, as perguntas que foram enviadas pelos nossos ouvintes. Selecionamos perguntas recebidas pela internet do ouvinte Sérgio Venturini de Alencar, de Macaé, Rio de Janeiro. Ele pergunta, primeiro, se uma criança desencarna em um acidente, ela é socorrida pelos espíritos na mesma hora? Olha, os desencarnes súbitos, de uma forma geral, eles são muito traumáticos para o espírito. Allan Kardec diz que no processo de desencarne, todos sofrem uma espécie de perturbação espiritual. E isso pode variar de algumas horas até anos, dependendo da evolução de cada um. Nas mortes convencionais, geralmente, os espíritos eles permanecem sem consciência do que lhe aconteceu por um certo tempo. E se tem merecimento, são recolhidos às colônias socorristas existentes próximas à crosta terrestre. Ali, eles são devidamente atendidos. Agora, nos casos de desencarne de crianças, suspeita-se que sejam atendidas de imediato pela espiritualidade em função de estarem em um estado psíquico especial, próprio da infância. Não estando de posse de todas as suas faculdades, não seria lógico admitir que ficassem em estado de sofrimento, né? Claro, a responsabilidade aumenta na medida em que a maturidade avança, criando condições para o espírito ficar em estado instável por um tempo mais longo. Se for necessário, não há uma idade definida que marque o início da fase adulta, assim como não há um ponto definido que separe o dia da noite. Em determinado período se confundem, mas acabam se definindo a seguir. De uma maneira geral, pode-se concluir que todos os espíritos que desencarnam em fase infantil, eles são imediatamente atendidos pela espiritualidade. O nosso ouvinte Sérgio continua. Existe passe especial? Qual a diferença entre passe magnético e passe espiritual? Geraldo, a nossa doutrina, ao longo do tempo, ela passou por uma série de, eu não chamaria de vicissitudes, mas de uma série de situações que obrigaram, pelas circunstâncias do momento, né, na época, que fossem criados determinados neologismos que se faziam necessários para poder fixar na cabeça das pessoas o sentido do que significava um determinado procedimento que envolvendo a doutrina espírita. A questão do passe é uma delas. Passe é passe. É uma transfusão energética. Isso. Se ele é especial, se ele é dedicado, reservado, se ele é branco, se ele é esquisito, isso aí são nuances que foram criadas, às vezes até por uma didática infeliz, para justificar determinados procedimentos. Então eu diria a você o seguinte:
O passe especial ele foi uma denominação inadequada, dada ao passe ministrado às pessoas em tratamento nos centros espíritas. Logo foi visto como sendo diferente e as pessoas querendo recebê-lo preferencialmente. Aí de repente todo mundo começou a falar, eu quero o especial, não quero o comum. Todo mundo quer o primeiro, é o melhor. Na maioria das vezes é desnecessário, pois o passe convencional atende a todas as necessidades, né? A diferença que ficou estabelecida assim, né? A diferença entre os passes está na equipe espiritual que secunda os passistas no momento do atendimento, no tempo de imposição das mãos sobre o paciente e nas diversas fases do processo terapêutico utilizado nas casas. E é claro, ele depende das condições morais de quem o aplica. De nada adiantam técnicas, formas ou teorias especiais se o passista for uma pessoa de má índole ou não trabalhar por sua depuração moral. O passe magnético é aquele onde a energia utilizada provém apenas do encarnado, ou seja, é utilizado o magnetismo humano. No passe espiritual, são utilizados os fluidos dos espíritos que, do mundo invisível, agem sobre os indivíduos. No passe misto, olha só, tem o passe misto também. No passe misto existem os dois tipos, o humano e o espiritual, sendo largamente utilizado nos centros espíritas na cura das doenças físicas e psíquicas. Veja bem, meus amigos, é por isso que eu digo a vocês, dá uma certa tristeza, mas não desânimo, dá só uma tristeza. O ânimo é a gente continuar e uma das razões do nosso programa é exatamente esclarecer. É como eu estou falando, o passe é o passe. Isso. Se ele é magnético, porque ele é vindo da espiritual, vamos entender uma coisa. A casa espírita, no momento em que está sendo procedida ao passe, ela está sobre a égide dos bons espíritos. Eles estão ali. Então, o ambiente ele está impregnado do psiquismo, ele está impregnado do magnetismo espiritual transcendental que impera e controla aquilo ali. Então não tem a energia do médium, não tem a energia do espírito, é a energia que está ali envolvida, que está procedendo a magnetização de acordo com a necessidade de quem está recebendo o passe. Então não tem essa história de quando o passe é mais demorado, ele é especial, quando ele é menos demorado, ele é tradicional, ele é comum. Não tem isso. Se o médium está impondo mais ou menos as mãos, é porque o espírito ou os espíritos mentores estão entendendo que é uma necessidade maior de um atendimento ali, é uma necessidade de quem recebe, só isso, entendeu? Então, você repara que passe é um passe. E se não está sendo processado no centro espírita, está processando em outro lugar, num hospital, na casa de um doente, é a mesma coisa, estão ali os espíritos superiores orientando, ajudando e conduzindo o trabalho. Então, quando ele fala qual é a diferença entre um e outro, a gente explica que há uma diferença que foi estabelecida pelo dia a dia das casas, mas essa diferença ela não existe. Tecnicamente, é um passe, acabou. Não sei se cabe uma pequena observação. Pois não. É que como o público em algumas casas é muito variado, né? Tem pessoas que vão uma vez, depois não voltam, vão pela primeira vez. Então sempre é comum o dirigente do trabalho fazer essa preleção, explicando esses detalhes que você acaba de fazer. E o passe, a eficácia do passe depende muito do paciente que vai recebê-lo, da sintonia que ele faz. E, além disso, algumas casas tratam pessoas que estão enfermas e precisam de um tratamento específico, aí chamam isso de passe especial, mas é o mesmo passe, só que é dado em várias sessões, e outras pessoas não podem receber o passe genérico, é isso? O sujeito está com câncer, então ele vai para aquele grupo de lá. O sujeito está com um problema mental, vai para o grupo que está com lá, mas não, o passe ele vai ser dado de acordo com a necessidade. É a mesma história do kardecismo. Qual é a sua religião? Eu sou kardecista. Ué, você não é espírita?
Aí vem a história do kardecismo, que é para diferenciar de outras tendências espiritualistas que se dizem espíritas. Então, quando eles não querem ser confundidos, então, não, eu sou kardecista. Em lugar nenhum da doutrina espírita está escrito kardecismo. Não. Aliás, Kardec sequer pretendeu isso. Ele criou o termo. Ele criou o termo espírita. Entendeu? A mesma coisa. Não, antigamente, hoje em dia a gente quase não ouve mais, mas antigamente falava assim, não, eu sou espírita, mas eu sou da linha branca. Ou então eu sou de mesa. De mesa. Mesa branca. Isso aí, entendeu? A mesma história. Existe uma porção de coisas que a gente tem que desmistificar, que é para poder preservar determinados valores da nossa própria doutrina. Né? Por isso é que Kardec disse, estuda, estuda, estuda. E é só assim que você consegue realmente separar o joio do trigo. Né? Bom, meus amigos, aqui estamos nós encerrando o nosso bloco. Né? Queremos agradecer a atenção de todos. Na continuidade, vem o meu amigo Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Muito obrigado. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a Internet do Bem traz hoje uma mensagem que encerra informações sobre a origem da espécie humana. Com uma pergunta que lhe serve de título, o autor indaga: quantas raças há no mundo? E ele mesmo responde assim: investiguemos quantas raças há e se alguma é superior às outras. A resposta está nas mitocôndrias. As mitocôndrias são estruturas minúsculas que existem no interior das células e que as ajudam a produzir e armazenar energia. Os cromossomos se herdam da mãe e do pai, mas as mitocôndrias são herdadas somente da mãe. As mitocôndrias passam de mãe a filha, a neta, a bisneta e assim sucessivamente ao longo das gerações. Cada gota de sangue humano contém um livro de história escrito no idioma de nossos genes. Se conseguíssemos rebobinar o filme da história humana, poderíamos retroceder de geração em geração até nossas origens e chegar à matriz primordial, à mãe de todos os seres humanos que habitam o planeta. Todas as mitocôndrias femininas, unidas em um longo cordão umbilical, conduzem à África. A genética revela, sem dúvidas, que a África foi o berço da humanidade. Há 150 mil anos, em regiões do Quênia, Tanzânia, Etiópia, evoluíram os primeiros seres humanos. Aí viveu aquela mulher. Dela descendemos nós, os mais de 7 bilhões de seres humanos que habitamos o planeta. Não foi a primeira nem a única mãe, porém só ela teve filhas, que tiveram filhas, que tiveram filhas e que tiveram filhas, que se reproduziram e se reproduzem sem interrupção até hoje. Há uns 70 mil anos, um clã pequeno emigrou da África. Alguns viajaram para o Ocidente e chegaram à Europa. Outros tomaram o caminho do Oriente, atravessaram a Ásia, subiram até as estepes da Sibéria e chegaram à América. As mitocôndrias nos permitem traçar a rota seguida pelos primeiros humanos, desde a África até as demais regiões do mundo. Permitem também concluir que nossos antepassados foram negros e negras. Mas então poderíamos perguntar: de onde surgiram tantas raças diferentes? Ou melhor, como surgiram tantas etnias, já que só existe uma raça, a que constitui a espécie humana? Perguntariam alguns: e por que sou branco? Responderiam os pesquisadores: porque te falta melanina. A melanina é o pigmento que dá cor à pele. Na África, com tanto sol, a pele é escura, como proteção dos raios ultravioleta que causam câncer. Quando nossos antepassados viajaram para climas frios, foram perdendo melanina para poder captar os raios solares em intensidade compatível com a necessidade de assimilar vitamina D.
Cientificamente, um branco e uma branca nada mais são do que um negro e uma negra desbotados. A diferença entre as chamadas raças humanas consiste em um pouquinho mais ou um pouquinho menos de melamina. Diria então algum recalcitrante desavisado: não me convence, porque no Canadá e outros países frios vivem pessoas negras e essas pessoas não desbotam. Responderiam os cientistas: a mudança de cor não ocorre em uma única geração, nem mesmo em algumas gerações. São necessários milhares de anos para que ao longo desses milênios o organismo humano se adapte às condições de novo habitat. A natureza sempre trabalha com paciência. Por isso, a mudança de cor não ocorre em uma ou poucas gerações. A cor da pele, os cabelos crespos ou lisos, as narinas finas ou largas, os olhos oblíquos ou redondos são adaptações do corpo humano aos diferentes ambientes em que viveram nossos antepassados. Não há diferentes raças, e sim diferentes climas. Temos o mesmo sangue, pertencemos a uma só família. Na opinião dos cientistas, da África viemos todos e, portanto, a África é o nosso berço. Meus amigos, ainda há muito a aprender sobre os mistérios da criação. Quanto mais a ciência evolui, mais se deslumbra a criatura perante as verdades reveladas. Daí dizer-se que outrora a ciência nos afastava da religião, pois negava os costumes impostos pelo poder temporal. Hoje, afirma-se que a ciência é a luz que um dia nos conduzirá a Deus. Kardec já dizia, desde os dias obscuros de seu tempo, que, aspas, fé inabalável só o é, a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Fecha aspas. Aqui nos despedimos, desejando uma feliz semana a todos, com votos de saúde e paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Olha, no próximo sábado, na parte da manhã, você que gosta de estudar a doutrina espírita e o tema inesgotável sobre mediunidade, você terá Silvio Portugal, colaborador antigo do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, trabalhador de primeira hora. E também, para você que gosta do Esperanto, de 9 horas às 10h30, Altamiro Rocha, Esperanto Básico 2. E Esperanto Básico 1, de 10h30 ao meio-dia, Altamiro Rocha, outro colaborador de primeira hora do nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil. 2 horas da tarde, Luiz Eduardo Barreira Brandão estará estudando a obra de André Luiz nos domínios da mediunidade. 3h45 da tarde, Tatiane Belliene e o tema Saúde e Plenitude, Cura Integral. Imperdível. Tatiane, 3h45, Saúde e Plenitude, Cura Integral. Olha, este tema é imperdível. Esteja conosco no ICEB no próximo sábado. E o destaque da revista Cultura Espírita de novembro é uma entrevista maravilhosa. O médium de pintura mediúnica, Quaraci Dias. Ele é espírita, ele é psicólogo, terapeuta de família e expositor. Eu conheço o Quaraci Dias há mais de 30 anos. Nós éramos verdadeiramente pré-adolescentes quando nos conhecemos. Não faça conta da minha idade, que você não vai chegar a número algum, porque eu não vou te contar. Mas eu conheço o Quaraci há mais de 30 anos. E o tema da entrevista imperdível: psicografia, tratamento e cura. A primeira pergunta: você tem isto na nossa revista Cultura Espírita do mês de novembro.
quais os objetivos espirituais do trabalho de tratamento e cura através da pintura mediúnica. Que pergunta maravilhosa! E a resposta do médium, psicólogo, terapeuta de família e expositor espírita Quaraci Dias é: a pintura mediúnica, como também é conhecida a psicopictoriografia, quando é definida como evangelização através das cores, revela toda a possibilidade de consolar, esclarecer e encaminhar-nos para a nossa cura primordial, qual seja a de nossas viciações morais. Para isso requisita a presença do indivíduo na casa espírita. Imperdível! Vou repetir para você. Quaraci Dias, psicólogo, terapeuta de família, expositor espírita, está respondendo sobre a pintura mediúnica, tratamento e cura. E a segunda pergunta que não pode deixar de ser lida: por que, de maneira geral, no Brasil, grandes nomes da pintura? E ele responde: após a Renascença, os virtuosos do plano espiritual, os considerados geniais na erraticidade, tomaram consciência e se aproximaram do ser humano e, através da pintura mediúnica, provam a sua imortalidade e nos propiciam o caminho do bem e da cura. Isto tudo na nossa revista Cultura Espírita de novembro, imperdível! Se você quer a revista, ligue para o ICEB 2224-1060. E lembre-se que nosso ICEB está à sua disposição na Rua Ibituruna, Abrigo Teresa de Jesus, Rua Ibituruna 53, Abrigo Teresa de Jesus, Maracanã. O nosso portal ICEB está sendo todo reformado e você tem acesso agora a todos os nossos programas de rádio. Você que quer ver, rever ou assistir, tudo ao seu alcance. Se você tem tablet e smartphone, basta você baixar o aplicativo TV ICEB e estará online conosco. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo encontro. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Queridos amigos, aqui terminamos mais uma apresentação do nosso programa Cultura Espírita. Muito obrigado pela audiência de todos, pelo acompanhamento, e esperamos em Jesus que estejamos juntos na próxima quarta-feira, no nosso horário habitual. Muito obrigado e um bom dia. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.